versículos 1 ao 12. Mais uma vez eu digo, não vou fazer novamente a leitura, porque já foi feita, e para ganharmos tempo, eu queria apenas apresentar a vocês um exemplo de um crente de verdade, chamado João Batista. João Batista era um homem muito diferente dos demais daquela época. Primeiro, olha o homem, do jeito que o homem andava, vestido com pele de camelo e um cinto de couro de carneiro. Depois, olha que o homem comia gafanhotos e mel silvestre. Para que a gente seja um João Batista, a gente precisa sair daí com essa dieta estranha? Não necessariamente. Ele estava mostrando apenas que ele veio cumprir um papel muito espinhoso. Era a voz que clamava no deserto e que estava preparando o caminho do Senhor Jesus. E que nós devemos seguir o exemplo dele esta noite. O livro de Isaías fala, a voz do que clama no deserto. No texto foi dito aqui. E olha, ele era tão diferente, mesmo vestido com essas roupas, alguém lá vestia aqueles vestidões, aquelas coisas, e ele era tão diferente, o discurso dele tão estranho e tão esquisito, que Jesus falou dele no livro de João, capítulo 3, versículo 30. Desculpem, no livro de Lucas, capítulo 7, versículo 33, quando João Batista se portava daquela forma, comendo gafanhotos e mel silvestre, diziam que tem demônio. E hoje em dia, meus irmãos, a onda é ser moderno. A onda é todo mundo seguir um determinado padrão. Se tiver alguém vestido diferente, é desatualizado. Se vier com um discurso diferente do que se prega, tem demônio. Porque o que a gente ouve hoje em dia é: se você depositar a sua fé no Senhor Jesus, você vai ganhar um carro novo, você vai ganhar um apartamento. Era isso que João pregava? O que foi que Jesus disse? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Olha onde João pregava, meus irmãos, no deserto. Existem pessoas hoje que não vão pregar em igrejas pequenas, porque não tem público suficiente. Há pregadores que só vão pregar por um valor extremamente alto, porque, ora, eu estudei tanto, vale a pena eu ler tanto a Bíblia, vale a pena ser pago por aquilo ali. E é para ser pago assim, ou é para glorificar o nome do Senhor Jesus que ele deve fazer aquilo? A oferta, irmãos, vem como recompensa, não deveria ser cobrada. Eu, particularmente, assim, quem cobra para cantar ou pregar em algum lugar, isso é uma coisa dele com Deus. Eu fiz um voto com o Senhor de nunca fazer isso, nunca ir em qualquer lugar, numa igreja pequena ou grande. Já cantei em igreja maior do que essa, mas já cantei em igreja também que dava 4 bancos praticamente, com a mesma alegria, sentindo o mesmo Espírito Santo operar lá. E se alguém quiser, não estou aqui para me glorificar não, mas se alguém quiser conferir se o que eu estou dizendo é verdade, tem um site que eu criei chamado www.magnomaia, que é o meu primeiro e último nome.com.br, onde tem contratantes. Clique lá e veja se o meu contrato não está dito que eu não cobro absolutamente nada para cantar ou pregar. É só você verificar. Aleluia! Mas também, meus irmãos, existe uma cláusula lá que eu acho muito importante se alguém me convidar para ir levar a mensagem a algum lugar, que diz assim: por eu não receber, por eu não cobrar nada, também não me comprometo a falar alguma coisa que foi encomendada. Eu só tenho um compromisso com uma pessoa, e essa pessoa se chama Jesus Cristo. Só falo aquilo que o Senhor mandar. Se eu chegar num ponto da pregação e Jesus dizer pare, eu entrego o microfone na mesma hora, porque o que eu falar de mim não glorifica ao Senhor, e esse não é o meu objetivo na minha vida. E aí João, interessante que João, o discurso para todos era assim: arrependei-vos, arrependei-vos e arrependei-vos. Ele pregava o arrependimento, e ele também já batizava com água, porque era o símbolo
de uma morte, né? Você se submerge, você está morrendo para uma vida antiga e emerge nascendo para uma vida nova. Mas quando, olha o perigo, os fariseus e os saduceus se aproximaram dele, indagando algumas coisas, por que você faz isso ou aquilo, olha o texto que ele diz: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? E não eram doutores da lei? Os fariseus eram homens que pregavam a lei, eles sabiam de cor e salteado toda a lei de Moisés e os escritos dos profetas. Os saduceus não eram diferentes, eles apenas criam de forma diferente, uns criam na reencarnação, outros não, e assim por diante. Eles tinham diferenças ideológicas, mas ambos eram grupos que eram super crentes, que sabiam demais. E aí eu digo, tem algum super crente que sabe demais? Hoje em dia? A Bíblia esgotou? Não tem mais nada que a gente possa aprender? Você já se acha santo o suficiente para morar no céu? Você se acha livre de pecado? Olha a mensagem que ele disse para esse: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Sabe por quê, meus irmãos? Porque eles criam que pela lei é que seriam salvos, por cumprir todos os pontos da lei é que seriam salvos, por serem crentes demais é que estaria tudo bem. Aliás, naquela época nem se falava em salvação, porque eles ainda esperavam o Messias. Jesus já estava entre os homens, mas eles não sabiam ainda quem era Jesus. Foi nesse momento aqui no batismo que João apresentou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E olha a postura de João: é necessário que eu diminua e ele cresça. Jesus falou isso, e está escrito no capítulo no Evangelho de João, capítulo 3 e versículo 30. Irmãos, e o que mais acontece hoje em dia é crentes que sabem demais, que são santos demais e que acham que está tudo bem na sua vida. Vou dar um recado aqui para a igreja que o Senhor mandou, e foi num momento de oração que o Senhor revelou isso. Vai parecer coisa de crente velho de 40 anos atrás. Eu ouvia isso há 40 anos atrás, mas que é coisa mais antiga e ao mesmo tempo mais moderna do que a palavra de Deus. A Bíblia tem livros que foram escritos há muito mais de 2000 anos e continuam muito modernos hoje em dia. O Senhor me disse assim: lembra do episódio de um rapaz que foi fazer uma encenação sobre a paixão de Cristo, e ele estava com um cinto, né, que os bombeiros prenderam, mas ele teve um trauma provocado pelo cordão da roupa dele. O Senhor me disse: sabe o que foi que aconteceu aquilo ali? Porque apesar deles estarem encenando sobre a paixão de Cristo, o único nome que não tinha a intenção de ser glorificado era o nome do Senhor Jesus. Aleluia. E Deus não se deixa escarnecer. Aleluia. E o Senhor não divide a glória dele com ninguém. E o Senhor disse mais para mim: não achem estranho não. Quem tiver intimidade com Deus, vai orar e perguntar a ele se foi verdadeiro o que disse ou não, porque está escrito. Brevemente estarei lançando um livro chamado O Livro das Crônicas de um Profeta, que foi o Senhor que deu esse título. Porque há mais ou menos 2 anos atrás, quando eu voltei para os caminhos do Senhor, tudo que acontecia na igreja, começou-se uma campanha em prol da minha pessoa, chamada Campanha da Queda dos Gigantes. Foram 10 dias de campanha. E aí eu peguei uma agenda grande que eu tinha e comecei a anotar. Todo mundo, os hinos que cantavam, estavam anotando. Os trechos que também li, estavam anotando. E peguei este costume de anotar tudo. E essa campanha encerrou e eu continuei com um grupo de irmãos. E tem 1 ano e meio que nós estamos nessa outra campanha específica, há 1 ano e meio, e tem um calhamaço de anotações assim, todas as profecias, todos os hinos, todas as leituras feitas, tudo está escrito, tudo que o Senhor deu a visão. E uma vez eu disse assim, gente, olha, conversando com esses irmãos, eu disse assim: isso aqui, vocês lembram desse episódio que aconteceu? Porque o Senhor disse em janeiro do ano passado, e tornou a dizer esse ano, que a ira dele estaria sendo derramada sobre a terra. Quantas catástrofes a gente tem visto aí? E quem tem acompanhado a revista super interessante dos últimos meses,
as previsões é que essas catástrofes naturais aconteçam cada vez piores, ou seja, em maior grau de catástrofe e num espaço de tempo mais curto. É o dedo de Deus movendo a terra, porque a ira do Senhor está grande e está sendo derramada sobre a terra para chamar a atenção dos homens que a vinda do Senhor está próxima. E às vezes eu digo assim: olha, meus irmãos, conversando com os que fazem essa campanha comigo, tudo está escrito no livro das crônicas, assim que eu me reporto. Um dia o Senhor falou: tu não dizes que está escrito no livro das crônicas? Agora fala para a minha igreja o que eu vou falar para vocês agora. O Senhor me disse que naquele episódio, que foi mais ou menos no dia 19 de abril, quando o Senhor falou isso, disse que o rapaz estava em coma. Deus poderia ter trazido do coma, porque não há coisa impossível para Deus. Mas o Senhor falou assim: eu não vou trazer, e aquele lugar lá vai fechar. Eu estou falando de uma coisa que aconteceu, porque no dia 22 de abril o rapaz veio a óbito. Se alguém pesquisar aqui na internet, procurar essa notícia, eu vi e vou até registrar isso, vou imprimir para lançar isso lá como um anexo do livro das crônicas que vou escrever. E o Senhor disse que vai fechar aquele lugar, porque apesar de se chamar o maior espetáculo da terra sobre a paixão de Cristo, não está sendo glorificado o nome do Senhor. As pessoas, tanto que chamam-se ali atores globais para apresentar um como Maria Madalena, outro como Jesus Cristo. E onde é que o nome do Senhor é glorificado? Em canto nenhum. E o Senhor permitiu aquele acidente com aquele rapaz, porque inclusive foi checado pelos bombeiros. Não era uma coisa assim, digamos, amadora, não. Era um trabalho profissional. Os bombeiros fizeram aquilo tudo com muita segurança.